Boa tarde. Estamos aqui na nossa última mesa do Ecoar de Portas Abertas, a nossa colóquia Arte, Pesquisa e Escritas Acadêmicas, organizado pelo Ecoar, Grupo de Estudos em Corpo e Arte, dentro do Programa de Mudança Social e Participação Política da IASH-USP. Curtam essa página, nossa página no Instagram, nosso blog. Esses são atualmente os espaços de uma das coisas que, desde quinta, essa colóquia tem apresentado como muito importante para nós, a troca. Construir essas pesquisas que se descobrem ao caminhar tornam todos os espaços de encontro reviravoltas dentro da gente. E como aqui insistimos na pesquisa que parte e passa constantemente pelo que somos, toda reviravolta dentro da gente é também no modo e nas nossas pesquisas. O que eu digo aqui são impressões e aprendizados iniciais de uma pesquisa que começou sem começar, num 2020 caótico, e que hoje avança em mais uma tentativa de ser menos insegura e mais compartilhada. Falando das reviravoltas dentro da gente, e aproveito para insistir na fala que a gente deu ontem, sobre o papel da universidade e de quem nela está na luta antirracista. Repudiamos o assassinato de João Alberto Freitas, acreditamos que a luta antirracista passa com urgência pelo campo da reeducação de nossa sociedade. E que esse espaço possa ser mais um de fortalecimento, cuidados e reexistências. Antes de começar, eu queria contar para vocês e para nossa convidada um trecho do meu projeto que me motivou para hoje. De uma pesquisa que caminha para deixar de ser minha, como a gente tem falado nesses dias. Bell Hooks, em sua trajetória, me recorda da importância em falar do corpo. Além de falar da separação do corpo e mente, que a figura que a professora representa na sala de aula. Fala da cisão do corpo da mulher negra como um corpo num sistema que não se acostumou com a sua presença ou com sua dimensão física. Como professora, ela relata a importância de assumir seu corpo em sala de aula. Porém, quando pensamos em um corpo de uma educadora de teatro, não pensamos em algo que deve ser anulado. O corpo está ali de diversas formas. Então, qual a especificidade de um corpo de mulher que não pode ser anulado? Uma das experiências com o tema partiu de um contexto específico, com aulas de teatro dentro de unidades masculinas da Fundação Casa. Eu lidava com a anulação do meu corpo enquanto qualquer curva que me denunciasse como mulher. Um jaleco reto era obrigatório para minha entrada nas unidades, ao contrário do que era colocado para os educadores homens, cobrindo peitos, bunda e escondendo a cintura. Quem cuida de quem cuida? Memórias corporais de uma artista negra na linha tênue da arte-educação. A ideia desse fechamento de hoje veio de uma parte dessa pesquisa, mas esse nome mesmo veio da convidada. Darília Liubé, mulher negra, atriz formada pela Escola de Arte Dramática, EAD, na ECA USP, arte educadora e performer. Autora integrante do livro Arte na Medida 2, onde compartilha possíveis metodologias de ensino de teatro na privação de liberdade. Estudante do curso de licenciatura de teatro na UFBA. Generosa, ela topou conversar sobre ela, seu corpo, suas memórias e essa linha tênue. Conheci a Darília, mas ela não me conheceu. Depois de alguns meses em um processo que é impossível não virar agente do avesso de trabalho na Fundação Casa, retornei ao espaço da ação educativa, ONG pela qual eu trabalhava, seduzida pelo nome de um encontro, Caminhos e Estratégias para Trabalhar o Corpo na Fundação Casa, no dia 27 de fevereiro de 2018. Naquele dia, muito além de me encantar por suas práticas pedagógicas, me senti acolhida na sua fala e na descrição do seu trabalho. É muito importante a possibilidade de admirar alguém e encontrar diálogo entre o que fazemos e o que a pessoa faz. É animador. Quem cuida de quem cuida. Saí daquele espaço cuidada. Retornei meses depois para outras unidades da Fundação Casa com outro trabalho. Memórias corporais de uma artista negra na linha tênue da arte-educação. Hoje convido e agradeço a generosidade de topar estar aqui para falar sobre o trabalho desse corpo que passou pela Fundação Casa. O corpo da educadora, arte-educadora e teatro, mulher negra. A conversa de hoje é sobre esse assunto específico, invertendo a pergunta de quando eu te conheci,
para a educadora. Não o corpo que encontramos dentro da fundação, mas o corpo que entra e sai. O corpo de hoje, depois dessa experiência, memórias e o que ficou. Então, eu tenho várias perguntas para a Darília, mas como eu acho que é importante a gente começar mesmo te conhecendo. Então, queria agradecer e saber da sua trajetória e a gente encaminha essa conversa. Boa tarde, boa noite, né, a todas, a todos e a todos. Estou muito feliz com o convite, com a possibilidade de estarmos aqui para conversar um pouco sobre corpo, sobre expressão, né, sobre estar viva e estar vivos nesse tempo. Quero, antes de qualquer coisa, quero saudar Exu, Senhor dos Caminhos, que me possibilitou esse lugar de fala, pedir que ele conduza esse encontro de forma onde a minha palavra encontre os significados nas mentes e significâncias para cada um. Eu lhe canto homenagem, Exu. Laroye. Quero saudar os meus companheiros de arte e educação que estão aqui nessa live, começando pela Diane. Eu acredito que nós tenhamos nos conhecido, né, em um seminário promovido pela Ação Educativa para discutir metodologias, né, que é um trabalho constante para poder pensar a arte e a educação na privação de liberdade. E estou um pouquinho nervosa, porque para mim esse espaço é muito curioso. Daqui a pouquinho a gente fica mais relax, né? Esse espaço é muito curioso e ele é novo, porque pensar expressão do adolescente, pensar a expressão como arte educadora, é algo que já estava previsto no meu planejamento e na minha vida, e toda vez que eu vou dar oficina de teatro. Mas pensar sobre a expressão do meu corpo em performance, no trabalho da arte e educação, no trabalho de dar aula de teatro, sendo provocado por expressar a autonomia da expressão de outro indivíduo, ter um espaço para falar sobre isso nesse momento é muito gratificante para mim. Então, eu agradeço muito, viu, Diane Boda, pelo convite e por essa possibilidade. Quero dizer que o que eu trago hoje são memórias, memórias deste corpo. E quero dizer, assim, que eu gostaria muito que, se esse encontro fosse presencial, que nós estivéssemos em roda. Porque eu não estou trazendo verdades absolutas sobre a experiência, eu estou trazendo as memórias sobre as minhas experiências, né? Com recorte de gênero e de raça também. Mas acredito que quem esteja assistindo essa live também tenha as experiências com a arte e educação que não sejam atreladas à privação de liberdade, mas nós vamos poder ver que existem muitas coisas em comum, porque existem as suas especificidades com a privação, mas existe também muitas coisas, muitas situações semelhantes com o ensino de teatro nas periferias, né? Com as possibilidades de se trabalhar teatro hoje em dia. Fiz um pequeno roteirinho, né? Todo mundo está vendo, mas vamos lá. Antes de qualquer coisa também, até para me acalmar, porque vamos falar de corpo, eu quero convidar todo mundo para que a gente possa respirar 3 vezes, né? Para que a gente possa se sentir viva, oxigenar o nosso cérebro, para a gente começar esse encontro aqui, que é uma roda, e eu espero que seja uma roda virtual de compartilhamento, né? Quero muito a interação de quem estiver aí participando também, para que a gente possa desenvolver aqui um partilhar mesmo. Não trago uma verdade absoluta, e nesta roda eu não sou mais importante ou menos importante do que ninguém, ocupo somente o meu lugar. Neste sentido, eu gostaria de reverenciar aqui uma socióloga muito importante para todas nós, mulheres negras, chamada Vilma Reis. Vilma Reis, em suas palestras, em seus posicionamentos, ela faz uma citação a Lélia Gonzalez e ela sempre faz da mesma forma. E eu vou fazer a citação da forma que ela faz, porque quero aprender com os meus mais velhos, que é o seguinte, ela diz: Lélia Gonzalez, filósofa,
antropóloga, pensadora que mexeu com nossas cabeças há pelo menos 40 anos. Ela diz que em uma sociedade machista, covardemente como é a sociedade brasileira, absurdamente estruturada para a manutenção do privilégio do patriarcado, e, portanto, ela é uma sociedade organizada para que nós, mulheres, mulheres negras, sejamos percebidas como cidadãs de segunda categoria. Em uma sociedade que estimula o ódio religioso, o desprezo pela diversidade sexual, aprendemos que uma sociedade assim, mulheres negras precisam ter nome e sobrenome para que o racismo ou outras formas de opressão não nos coloquem o nome que desejarem. Então, boa noite novamente a todos. Nós vamos respirar no sentido de compreendermos e indo também absorvendo esse Vilma Reis, não haverá nada sobre nós sem nós, com certeza. Absorvendo esse aprendizado e convocando o nosso corpo para um estado de presença, para que a gente possa, para que essa roda possa haver realmente uma troca. Então, eu vou contar de 1 até 3 e nós vamos fazer no tempo da contagem, tá bom? Cada um no lugar que tiver, inspira e solta. Organiza o seu corpo e a gente começa então no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Percebam que nós já estamos num outro lugar de consciência com nós mesmos, né? Então, nós vamos mais uma vez puxar a respiração, só que agora eu vou contar de 1 até 5. Nós vamos segurar por 5 tempos também e vamos soltar em 5 tempos, tá bom? Vamos lá? Prepara o seu corpo e a gente inspira no 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Solta relaxando. 1, 2, 3, 4, 5. Com essa percepção que nós podemos puxar o ar e inspirar e ocupar este corpo, para que nós possamos estar nessa roda de forma íntegra, todos nós vamos respirar pela última vez, puxando o ar em 8 tempos, segurando 8 tempos e soltando em 8 tempos. Nós começamos, então, organizando o corpo e puxando no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ufa! Chegamos aqui então, novamente. Eu sou Darília Gilberto, sou atriz, eu sou uma artista multilinguagem. Eu trabalho com cinema, trabalho com as culturas afro-brasileiras, eu trabalho também com dança, trabalho com performance, trabalho com canto, tenho formação na Escola de Arte Dramática para atuação, né? Mas tenho também outras formações, canto, pela Escola Municipal de Música da minha cidade, e eu sou mineira, não sou daqui de São Paulo, sou uma mulher mineira, moro em São Paulo há 16 anos, sou uma mulher negra que sofre todas as dificuldades em ser mulher negra no Brasil, então eu não tenho uma história diferente das minhas pares, tenho uma história muito sofrida, tenho uma história cheia de marcadas por opressões do racismo. Cheguei em São Paulo com 16 anos, com a ideia de voltar, aliás, há 16 anos atrás, com a ideia de retornar para a minha cidade, em Minas Gerais,
né? E aqui eu descobri o teatro. Eu descobri o teatro numa ONG da periferia de São Paulo, da Zona Oeste, do quilômetro 17,5 da Raposo Tavares, que era uma ONG que oferecia aulas de teatro em um curso profissionalizante, mas que também trabalhava com a medida socioeducativa no regime semiaberto. Então, quando eu comecei a fazer teatro e conheci a linguagem, eu já comecei a fazer teatro já com meninos que estavam fazendo a atividade, que estavam cumprindo uma tarefa, diferente da minha presença no curso, né? Diferente do meu desejo de estar ali. E isso foi fantástico para mim, porque me ensinou muito e me colocou em diálogo com o meu próprio corpo e me fez começar a criar perguntas que fizeram com que eu não retornasse para minha cidade, que fizeram com que eu assumisse a carreira de atriz. São perguntas sobre o que é estar em um corpo. Eu sou uma mulher grande, sou uma mulher pesada, né? Sou uma mulher que aparece muito, que uso muitos brincos, que não passo desapercebida, e que hoje, depois da minha experiência com a privação de liberdade, tanto trabalhando com homens quanto com mulheres, estou me questionando de forma muito mais aguçada sobre qual é os lugares de significâncias de estar vivendo em 2020 no corpo de uma mulher negra, né? Então, eu vou compartilhar com vocês memórias, são conversas, são memórias, né? Vou falar em relação ao meu corpo. O meu corpo, quando chegou na Fundação Casa para dar aula, eu confesso para vocês que eu não eu havia pensado que seria o mesmo do que seria muito semelhante do que trabalhar na periferia, aqui, em CELS, em ONGs, porque eu achava que o público era o mesmo. Quando eu trabalhei na Fundação Casa pela primeira vez, eu trabalhei para uma outra ONG que não foi ação educativa, foi o Simpec. Eu atendi o interior, eu atendi unidades também aqui em São Paulo, e o meu primeiro impacto foi com os lugares, né? Porque, na realidade, esses espaços, a Fundação Casa, normalmente está em lugar que o acesso não é fácil, chegar, são lugares distantes, muitas vezes a comunidade não está no entorno, às vezes está dentro da cidade, mas às vezes não está. Quando está dentro da cidade, o próprio acesso para chegar até a Fundação Casa é algo é algo complicado, porque muitas vezes o prédio está num lugar escondido, num lugar que não é para ter acesso mesmo. Aí eu fui pesquisar um pouco e descobri que estava na lei, né? Que tem uma lei para que os presídios e fundações casas, que esses espaços de reeducação, responsabilização, estejam em lugares de difícil acesso, realmente. Achei isso curioso, né? Porque neste espaço estão realmente os corpos que a sociedade não quer interagir, realmente para que a gente possa excluí-los. Então, eu, como arte educadora, que estava na condição de ir a estes espaços, que são espaços onde estão todos os outros que nós não queremos que estejam perto de nós mesmos, né? Que são que como que eu vou dizer assim? Vocês compreenderam, né? Que nós não queremos que estejam perto de nós. Então, se colocar para chegar até esses espaços já foi algo que conflitou muito com o meu corpo, porque eu prestei serviço em lugares onde existiam caminhadas absurdas, onde o chão era de terra, onde o acesso era dificílimo, onde mesmo dentro da cidade de São Paulo, lugares onde tinham muita enchente, onde você não tinha lugar para poder passar, para poder ter acesso ao seu local de trabalho. Então, eu começo a refletir sobre qual é a qualidade deste corpo que chega para conseguir buscar a autonomia e expressão do pensamento de uma pessoa que está na privação de liberdade. Então, é o meu corpo que eu tento compreender ele.
como uma suposta liberdade que eu, como mulher negra, posso ter aqui no Brasil. Eu tenho uma suposta liberdade de ir e vir, que é mentira, né, gente? Eu não tenho liberdade nenhuma de ir e vir, né? Os nossos espaços estão muito bem determinados. A verdade é essa. Mas eu me coloco para ir no espaço onde estão as pessoas que não estão convidadas a estar nessa suposta liberdade. E encontro muitos desafios. Quais são os desafios que eu encontro? É somente a violência? Não necessariamente. Mas é ela também. Quando eu, como mulher, tenho que dar aula às 7 horas da manhã, em um lugar que é no interior, onde eu tenho que enfrentar um caminho de terra, onde eu tenho que subir uma estrada muito extensa, com sol, com chuva, e preciso corresponder a um horário, a uma expectativa, a um plano de aula, a uma organização. Isso coloca o meu corpo em um estado de performance com o tempo. Porque quando eu adentro a primeira porta para adentrar a Fundação Casa, o meu corpo ele começa em outros estágios da performance, porque eu sempre considerei que passar pelo sistema de, de revista e passar pela pedagogia e depois estar em contato com os adolescentes e fazer todo o processo de retorno são experiências muito diferentes. A primeira experiência que eu estava muitíssimo assustada quando eu entrei, eu pensei, gente, a primeira vez, eu vou fazer essa revista todos os dias nua, vou ter que tirar todas as roupas, como eu vou fazer? E na realidade eu nunca fiz uma revista nua, já passei por scanner, né? Mas já me senti muito agredida com revista, né? Meu corpo não estava e não está acostumado a ser invadido. E eu também, pelo meu biotipo, pelo fato de ser uma mulher negra, pelo fato de ser uma mulher grande, gorda, de ter o cabelo black power, muitas vezes o meu corpo já era também barrado pela própria segurança. Porque eu posso representar qualquer tipo de eu posso representar qualquer tipo de possibilidades novas para que o racismo faça a opressão quando você. Então, muitas vezes, na hora da revista, eu fui questionada de giz, né, na calça, na mochila, coisas absurdas. Você entra com um equipamento, então eles querem que você abra o equipamento, você pode estar levando alguma coisa para os adolescentes. Então, é um corpo que, quando adentrava, por mais que fosse um trabalho onde eu precisava desenvolver um tempo, era um corpo que ia ao encontro, assim, era um corpo que precisava da conquista. Então, eu pensei comigo assim, olha, eu sou arte educadora, eu não sou professora da educação formal. Eu vou compreender tudo isso como um estado de performance mesmo e resolvi performar. Então, eu adentrava a, a revista, a primeira revista. O processo sempre ficava um pouco mais suave, porque eu acabava conhecendo as pessoas por estar toda semana, 2 vezes na semana, né? E isso foi organizando em mim também qual era o limite, como é que faz, qual é o sorriso que se dá, qual que é o artifício que eu tenho com aquele que vai me revistar, para que eu não me sinta invadida. Então eu comecei a perceber que eu precisava de uma inteligência. E existia uma inteligência corporal do meu corpo. Porque para cada unidade que eu me dirigia para dar aula, meu corpo também chegava de uma forma diferente. Fosse ele o caminho com dificuldade, com chuva, por exemplo, ou fosse um caminho tranquilo, né? O corpo se comportava de forma diferente. Então, depois de passar pela scanner, depois de ser revistada, de falar alguma coisa com segurança, de ser educada, de ser assediada, depois disso, que é algo muito comum, que não está só na Fundação Casa, não. Isso está em todos os lugares. Nós, mulheres negras, somos muito assediadas. Nós, mulheres. Os nossos corpos não são corpos aceitos em todos os espaços, principalmente em espaços
majoritariamente masculinos. Uma mulher entrar em uma fundação casa que trabalha com só adolescentes, homens, é muito mais difícil, é muito mais violento, pensando em expressão de corpo, do que entrar em uma unidade feminina. Eu tive a oportunidade de entrar e de dar aula e de trabalhar em 2 unidades femininas. Depois que eu passava pela questão, né, de como se fala, depois que eu adentrava a portaria, eu me dirigia até a pedagogia para fazer assinar o meu ponto, como todos conhecem, né? Assinar o meu ponto, colocar o jaleco, no caso dos adolescentes homens, e no caso das adolescentes mulheres, por mais que não fosse obrigada, eu também colocava o jaleco. Porque, para mim, o jaleco trazia um outro lugar de significado, que é o lugar do professor e da diferenciação dos 2 povos. Porque eu sou uma mulher que olho para os adolescentes, sabendo, sim, do meu lugar de arte educadora, mas eu busco muito uma aproximação, porque também sou da comunidade, então eu busco um diálogo, então o meu trabalho é em roda, onde nós todos temos todos nós temos a sua experiência, mas não existe um corpo superior e um corpo inferior. Então, eu também colocava sempre o jaleco, para que o jaleco fosse um lugar de importância dentro da sala de aula, porque dentro daquele espaço, meu jaleco também eu já tirei com as adolescentes, né? Para que transformasse em cena e transformasse em outras coisas. Então, só voltando, o encontro com a pedagogia. O encontro com a pedagogia sempre foi outro desafio. Era o meu corpo em um outro estado. Então, aí até então já tinha 2 estados, né? Que era o estado de como eu acordei e eu cheguei até lá, como eu passei pela segurança, como eu fiz a revista e como o meu corpo conseguiu chegar até a pedagogia. Quando eu cheguei à pedagogia, cada sala dos professores, digamos assim, tem um comportamento diferente, porque são feitos de direções diferentes, com profissionais diferentes, mas não é, é muito raro que espaços que não compreendem o teatro aceitem o teatro da forma como ele pode ter, na potência que ele pode ter. Então, eu sempre senti que incomodei homens e mulheres da pedagogia. Ora, no sentido positivo, né, de alavancar ideias, suscitar perguntas e transformar, ora negativo. Então, havia uma negação do meu corpo, porque as pessoas são gordofóbicas. As pessoas odeiam pessoas gordas. As pessoas odeiam pessoas gordas, principalmente aquelas que estão felizes com o seu peso, que isso não é uma questão para elas. Então, adentrar uma pedagogia foi algo muito difícil para esse corpo, mas tentei, vamos lá, fazia parte do caminho. Até que o meu corpo descobriu que ele também precisaria de uma certa inteligência para lidar com a pedagogia. Então, como é que é esse corpo que chega, esse corpo que muitas vezes tem que dar um abraço, tem que conversar, tem que assinar a lista, né? E foi uma prática que eu adotei, porque eu trabalhei com muitos arte-educadores e percebi no corpo dos meus colegas que cada corpo tinha uma forma de corresponder. Por isso eu estou dizendo que o que eu estou trazendo aqui não é uma verdade absoluta. Estou compartilhando as minhas memórias, né? Porque eu conheci arte-educador, por exemplo, que não fazia uma prática muito semelhante à minha, no sentido de tentar buscar tanto pela afetividade. Mas eu sempre tentei buscar pela afetividade porque eu sou atriz, eu sou artista. E na construção de um espetáculo, de uma obra de arte, eu acredito muito no afeto como fluição. Então, depois de pensar tudo isso e de tentar achar esse lugar de corpo na hora de assinar o ponto, chegava o maior desafio, que era tentar promover a autonomia do pensamento em um lugar que não está disposto em um lugar onde a autonomia do pensamento é algo muito perigoso. Então, para mim, eu precisava
buscar a autonomia do pensamento e a autonomia da expressão também. Então, eu adentrava, né, com os meninos, e chegava na sala e entrava em contato com muitos outros corpos, com as suas muitas outras limitações. E nós começávamos a fazer um processo que era um processo, como que eu vou dizer assim, era um processo de troca. Que era um processo de troca. Eu aprendi muito sobre o meu corpo com os meninos. Por exemplo, vamos lá, na primeira experiência, anotei a primeira experiência que eu quero conversar com vocês. Quero falar sobre as meninas, sobre a experiência de ser mulher. Quando eu entrei em Taipas, e na casa de Chiquinha Gonzaga, foram 2 casas que eu trabalhei aqui em São Paulo, eu percebi que quando as pessoas estão na privação de liberdade, tudo que entra como informação é uma informação muito preciosa. Então, as meninas sabiam certamente o meu esmalte, o tom do meu sorriso. Se eu não estivesse tão bem no dia, eu falasse bom dia, elas percebiam. Eu utilizava tudo isso para fazer o mecanismo de deu tudo certo, deu, né? Tá. Aí, eu tô num E eu lugar usava tudo isso para poder pensar em interpretação, mas elas liam sobre o meu sorriso, sobre o meu olhar. Elas sabiam se eu tinha emagrecido, se eu não tinha emagrecido, se eu estava com um anel diferente. Eu estou com o cabelo Black Power, mas houve um tempo onde eu brinquei muito com o visual, brinquei muito com o cabelo, coloquei piercing e percebi como mudava a minha relação com as adolescentes referente à minha imagem. Para mim, como artista, estar dentro da fundação foi ótimo, porque eu pude me pesquisar também como artista. E pude pesquisar a minha própria expressão, o meu lugar de significado. Teve uma experiência que eu tive, muitas, né, mas com as meninas, teve uma adolescente que estava grávida e ela não tinha conseguido fazer ainda o pré-natal. E ela veio conversar comigo muito comovida, pedindo para que eu pudesse conversar e tentar agilizar o pré-natal. Ela queria saber o sexo, saber se estava, né, tudo bem com a criança e tal. E eu generosamente conversei com ela e conversando com ela me contou que uma das coisas que tinha feito ela vir conversar comigo diretamente, não com uma outra pessoa, é porque eu me parecia muito com a mãe dela. Eu sei que tem todas as questões psicológicas, né, da vida dela, né, mas não é nesse lugar que eu quero entrar. O que suscitou para mim, assim, é que existia um lugar de maternidade que este meu corpo grande ocupava lá de forma muito intensa. E aí, retornando e estudando tudo isso, me deparei com coisas assim, pô, mas você não pode fazer esse tipo de questionamento porque você é uma arte educadora. E isso seria errado. Mas na realidade não é, né? Porque quando eu adentrava na sala de aula, colocava todo mundo sentado em roda e pedia autonomia, eu estava pedindo a autonomia das pessoas. Eu não estava ensinando técnica, nunca pensei em montar um espetáculo para fazer bonito para casa, para fazer bonito para ser educativo, para poder fazer bonito para tech, nem para fazer bonito para as próprias meninas. Eu estava buscando um lugar de expressão nela. E eu via a transformação no corpo delas e que afetava o meu corpo. Quando eu adentrava as primeiras aulas, o meu corpo se comunicava de uma forma diferente, né? Eu era um pouco mais retraída, às vezes não conhecia a adolescente, às vezes já havia trabalhado com ela, mas às vezes não conhecia. Então existe um limite, muitas vezes até de se aproximar para poder não ser invasivo com a adolescente, e eu me percebia muito mais retraída. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que não, eu ia levando significado, ia se criando-se afetividade, ia se criando memória também.
O meu corpo, por mais que ele entrasse na fundação e ele saísse, ele ia deixando memória, né? Ele era um corpo aguardado. Então, este lugar da maternidade me questionou muito e eu pensei assim, não quero ser mãe, eu não reflito sobre a maternidade. Como é que eu vou sair de todo este enrosco que me coloquei? E isso durante um tempo foi uma grande questão para mim, mas foi muito emocionante quando a adolescente descobriu o sexo do bebê e descobriu que era um menino, que estava muito bem. E no final de uma determinada aula, ela me abraçou e ela chorou e me agradeceu. Depois que isso aconteceu, nesse dia em específico, eu saí da fundação e eu saí assim num estado de êxtase, de alegria, como se aquele filho fosse meu mesmo. Um estado de energização para o trabalho, para o enfrentamento de todas as dificuldades que eu enfrentava para ter acesso ao local, né, de permanecer, de dar a disciplina também. Então, era um corpo que sofria também muitas violências, direta e indiretamente, mas era um corpo que se energizava também com o que acontecia. Em Franco da Rocha, teve uma situação na pedagogia que me afetou muito. Eu cheguei em Franco da Rocha às 7 horas da manhã e quando passei fiz a revista, quando cheguei na pedagogia, antes de descer para poder dar aula, havia uma mãe que tinha feito uma visita para o filho dela, que estava no estado de internação, e ela estava se despedindo. Ela estava se despedindo e eu estava assinando ponto, deu um problema, demorou um pouco, eu acompanhei o momento onde realmente ela deixa o filho. Ela deixou o filho como se o filho estivesse morrendo. Foi uma das coisas mais tristes que eu vi, porque ele estava descendo, mas era como se fosse um funeral. E isso afetou muito meu corpo, muito, porque eu adentrei já dentro da sala de aula sem energia. E era um trabalho que estava próximo da estreia e nós estávamos fazendo uma espécie de cenário, porque é muito difícil também trabalhar com recursos, com lápis, com tinta, com coisas dentro da fundação. Então, era um dia em especial que eu precisava de uma atenção especial pela contagem de material e para desenvolver a atividade também. E eu entendo com o meu corpo totalmente sem energia. E isso os adolescentes perceberam e perguntaram: aconteceu alguma coisa com a senhora está bem? E aí eu disse: eu estou bem, sim, nós vamos realizar a atividade e tal. E eu percebi que, de uma forma ou outra, o coletivo, ali, os próprios adolescentes, fizeram acontecer de uma forma a atividade para que o meu corpo recuperasse um estado que era o mesmo estado que eu havia chegado. Isso eu achei interessante. Isso são reflexões que eu tenho que são guardadas só para mim. É por isso que eu acho muito interessante um livro que a Ação Educativa lançou, chamado Na Linha, que quando eu coloco na linha tênue da arte e educação, é um lugar de citação e de homenagem para essas experiências, que não são experiências que são vividas só por mim, são experiências que são vividas por todos os artes educadores, por muitas outras pessoas, né? E o quanto é importante também relatar. E aí eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou fazer com todas essas experiências? Eu não trabalho na ação educativa com a privação de liberdade desde março. E quando saí, me coloquei em reflexão durante a pandemia, eu falei, caramba, o que eu vou fazer com toda essa memória? O que eu vou fazer com essa memória? O que eu vou fazer com as perguntas que ficaram no meu corpo? Né? E aí eu percebi que a única maneira de fazer alguma coisa, no meu caso, que sou artista, é fazendo arte, é fazendo teatro.
Então, eu inaugurei o meu pensamento, o meu desejo de pesquisar sobre ocupar um corpo. Ocupar um corpo de forma artística, ocupar um corpo na cidade, ocupar o próprio corpo, né? O estado de presença. E pensei que a educação é algo que infelizmente não é valorizado, né, no nosso país, mas é a única possibilidade de uma equidade racial em algum momento. E eu decidi aprender a ler para ensinar meus camaradas. E iniciei agora, na pandemia mesmo, uma licenciatura em teatro na UFBA. E desejo muito mudar de cidade para ir atrás de perguntas que o meu corpo agora me faz depois da minha passagem pela fundação. Em Franco da Rocha também, quando eu terminei o meu primeiro espetáculo, porque eu trabalhei a primeira vez pelo Sintec. Quando eu terminei o primeiro espetáculo lá, em finalização com os meninos, e eu desci uma estrada que era muito longa, de barro, e chovia muito, muito, muito. Eu pensei, caramba, eu vou me molhar toda até chegar na estação do trem, que deve estar alagada, né? E eu me recordo que eu desisti da sombrinha e foi na chuva mesmo, e eu fui lavada, banhada para casa, e eu chorei. Só que eu não chorei de tristeza, eu chorei de alegria pela possibilidade, pela vivacidade e pelas descobertas que eu estava tendo. Então, esta outra experiência que são experiências que vão equilibrando, né? Agora, quem cuida de quem cuida? Então, a pergunta que eu me faço, né? Os nossos corpos que não são aceitos pelo patriarcado. Eu sou uma mulher lésbica em todos os lugares que estou, não, não deixo de ser mulher em nenhum lugar, mulher negra, não deixo de ser lésbica em nenhum lugar negra, não deixo de ser grande em nenhum lugar negra, né, grande quanto tamanho, e não deixo de assumir a ocupação do meu corpo em nenhum lugar. Muitas coisas foram acontecendo. Quando eu saí, agora, em março desse ano, da ação educativa, eu percebi também o meu corpo muito fragilizado. E aí, quando veio a pergunta disparadora, sobre como pode ser a pergunta disparadora, e aí eu quis colocar quem cuida de quem cuida. Porque é uma pergunta que eu faço, né? Como é que nós lidamos com o ensino de teatro no Brasil? Como é possível trabalhar a arte-educação nesses espaços de privação de liberdade, mas em outros espaços também, periféricos com falta de acesso, né? Como é possível um autocuidado? Qual é a responsabilidade da sociedade com o corpo do educador? Isso é uma pergunta que eu faço. Será que a responsabilidade é só minha? Será que sou eu que preciso pagar uma terapia, uma massagem, algo que me deixe feliz? Ou será que a sociedade também? A experiência com a Fundação Casa me colocou perguntas. E eu agora estou atrás de respondê-las. Estou atrás de fazer um caminho para respondê-las. Uma outra experiência que eu quero compartilhar com vocês. Aqui. Sim, eu queria só voltar na experiência com as meninas e dizer para mim o quanto o fato de mudar muito o visual, mudar o cabelo e ser influenciada pelas adolescentes sobre que forma de penteado que eu estaria. Isso era uma interação que causava uma ligação muito interessante entre nós. Qual era a cor do cabelo que eu estaria? Em muitos momentos coloquei cabelos coloridos, cabelos longos, né? O quanto isso era uma performance. No momento que eu estava na fundação, no momento que eu estava fora da fundação, na minha vida pessoal, o quanto isso mudava quando eu adentrava a portaria, quando eu passava pela pedagogia, quando eu estava dentro da sala com as adolescentes, né? No lugar de recusa de uma imagem ou no lugar de aceitação de uma imagem.
e sobre a expressividade do meu corpo, o quanto era benéfico. Eu não tenho problema de falar sobre gordura. Então, muitas vezes foi muito bacana me usar como exemplo para falar de gordofobia com homens e com mulheres, né? Para falar sobre gênero com homens e com mulheres, para falar sobre raça, né? Para falar sobre cabelo, para falar sobre anatomia. Então, o quanto o meu corpo ali dentro também ele já não era um material de estudo para mim também, né? E, e tem uma outra experiência que não diz respeito ao meu corpo, mas que eu gostaria de comentar, que é em uma unidade feminina. Houve um dia onde eu pude levar uma convidada e nós estávamos trabalhando uma determinada temática e eu levei uma Ialorixá para um encontro com as adolescentes. E nesse dia, se pensando em corpo, eu tive uma presença completamente, uma experiência completamente diferente corporalmente com a Fundação Casa. Porque eu achei, eu estava organizada para chegar lá e ter que dizer coisas, para que a Ialorixá fosse bem atendida, bem recebida, até porque o ódio religioso está aí, nós temos a diversidade, nós temos os cultos. Estava muito preocupada referente às adolescentes da minha turma, eu já havia orientado, mas o restante da casa, mas eu não imaginava, não tive a inteligência de pensar sobre essa inteligência corporal desde o momento da entrada. Desde o momento da entrada, eu fui completamente invisibilizada, assim como a Ialorixá. Parecíamos dois seres diferentes. E aí eu fiquei me questionando, né? Dois seres diferentes, dois seres que não existiam naquele espaço. Tanto na hora da revista, eu me senti invisibilizada mesmo na hora da revista, não importasse se eu estivesse ou se eu não estivesse com alguma coisa, na hora de entrar, no tratamento de outros funcionários, muita gente que falava comigo também não falou, não deu um oi, no momento de assinar o ponto, e eu achei isso muito complicado, mas eu quero contar para vocês que eu tive essa diferença de tratamento que se modificou completamente quando eu adentrei a sala com as adolescentes. Tanto porque nossa pesquisa também se dizia ao corpo, à figura, elas tinham no imaginário delas o que representava uma Ialorixá, mas nós fizemos um encontro em roda, sentadas no tatame, e no final do encontro eu percebi que tinha uma adolescente que tinha deitado a cabeça no ombro da Ialorixá. Eu tinha percebido que a afetividade que já existe entre eles, os meninos e as meninas já desenvolvem, estavam muito mais aguçadas. E que a forma de condução de tudo que havia acontecido ali havia modificado meu corpo também, que mesmo dentro da sala, sendo vigiado o tempo todo, porque para quem não sabe, na privação de liberdade, quando você entra para dar oficina, você tem sempre um funcionário que está fora, que está vigiando, tomando conta dos adolescentes, garantindo a segurança e o andamento da oficina, que deveria, né? Mas que está ali também para poder vigiar o seu corpo. Né? Você é vigiado o tempo todo, não existe um lugar de liberdade corporal seu também. E neste dia em específico, eu vivenciei isso de uma forma intensa e diferente. Foi a partir desse momento que eu consegui começar a levar para a Fundação Casa a massagem, que era algo que eu não havia conseguido levar ainda. Mas a massagem das adolescentes, nas adolescentes mesmo, sempre colocando meu corpo como um lugar assim, né, distanciado, mais de orientação. E aí eu saí de lá também com muitas perguntas, porque quando saímos da sala, parecíamos que havíamos saído da sala e adentrado a um outro mundo, que era de fato, que era um mundo
até chegar à portaria, para sair da portaria e voltar para a nossa suposta liberdade. Então, eu tenho muitos pensamentos como o corpo agora, tenho muitas perguntas e quero respondê-las. Quero respondê-las. Estou desenvolvendo um projeto que é um projeto artístico, e eu não posso dar spoiler ainda, mas se chama Memória das Pedras, vou chamar pelos nomes deles, que diz respeito a mim, ao meu corpo, a ocupação deste corpo, que carrega a memória. Então, eu quero agradecer mais uma vez por esse encontro, porque esse encontro virtual aqui, para mim, em algum lugar, e porque nós estamos falando de memória do corpo, ele inaugura a presença desse projeto de um modo virtual. Sem dizer muita coisa ainda, mas de um modo virtual. Então, eu quero agradecer novamente a oportunidade. Quero dizer para todos, quem está acompanhando, façam as suas colocações, vamos conversar, é uma roda. Tem essa formalidade da academia, eu não tenho nada para isso. Eu tenho esse corpo aqui para ocupar, esse corpo que tentou ocupar outros espaços e os desafios. Mas a Diane também foi artista. Ela também é mulher e colocou o seu corpo nessa possibilidade. Se jogou para poder se fazer essas perguntas. Eu tenho certeza que você tem essas perguntas também, entende? Muito. Nossa, Dalila, é muita coisa. E o processo que você trouxe seu também me responde alguns questionamentos que você me fez quando a gente começou a conversar sobre como, né, quando você me perguntou, quando eu te liguei um dia para a gente conversar, o quanto o nosso estado emocional, e você falava, mas isso também não é corpo? E talvez eu falava, nossa, o ser mulher muito no jaleco que esconde o que visualmente me identifica, né? Mas, para além disso, como o meu estado emocional atravessa o meu corpo para entrar. Essa situação, por exemplo, da mãe, né? De encontrar essa cena em que uma mãe está se despedindo do filho e você está entrando nesse espaço, e isso é de uma tristeza, e isso te atravessa, e você chega nesse espaço, além de todo o caminho que você já percorreu para chegar até ali, chega e que a gente se prepara nesse caminho também, né? A gente vai pensando, eu estou indo para tal lugar, eu preciso estar bem, eu preciso me preparar para estar, aí você chega ali e algo muda esse seu estado, isso também vai para o seu corpo, tanto que, novamente, visualmente, perguntam, então identificam esse seu estado. E isso é uma coisa que atravessou muitas vezes ali dentro, e eu não estava ainda me dando conta, talvez, do quanto isso vai para o corpo, e que isso é uma resposta àquela sua pergunta, mas não é corpo? É corpo. Todas as vezes em que... Foram muitas vezes, e a gente lida muito com isso nesse espaço, né? Que a gente é atravessada logo na entrada por algo. Já diferente do que a gente já é e que a gente já sabe que é o caminho. A gente trabalhou na mesma unidade que é Ferraz de Vasconcelos, né? Em que além de quando você chega em Ferraz, você pega um ônibus por uma estrada de terra. E aí teve uma época, os últimos meses que eu trabalhei lá em Ferraz, tinha um buraco na terra, então a gente tinha que descer antes e fazer uma trilhazinha que ia pelo meio assim, e chegava pelo fundo da Fundação Casa. E aquilo já era outro corpo que chegava do que da Diane que estava ali no começo daquele processo. Era um corpo que tinha medo de andar naquele espaço, porque já não parava na frente, então eu esperava. Na época era a Amélia e o ZG que estavam comigo, e a gente se esperava para chegar naquele espaço. E isso já muda completamente a forma que esse corpo chega. Então, nossa, inúmeros momentos. E aí, enfim, falar de como a precarização desse trabalho também afeta os nossos corpos, de como falar de educação no Brasil precarizada,
atravessa o corpo que chega nesse espaço e em inúmeros outros espaços. E dessa leitura, né? Eu cheguei a comentar com você uma cobrança que tinha pelo fato de eu ter cara de pirralha, né? Além de ser mulher, é uma menina, né? A leitura que as pessoas têm é de uma menina frágil, né? Pela minha estrutura corporal. Essa leitura vindo das unidades mesmo, né? De quando eu chegava. E aí uma coisa acho que o meu performar, isso ficou muito também para mim, como a gente vai encontrando isso é performar, né? E acho que o meu performar foi de que eu precisava dar conta, de que eu precisava aguentar muito, porque eu precisava mostrar que eu não era aquele corpo frágil ali. E aí, que resistência é essa, né? Isso é um performar ou é uma mentira? Por que eu não posso trabalhar dentro da minha fragilidade que está em outras coisas, né? Dizer que não é o fato desse corpo ser frágil, mas é que aquele espaço tem muitas fragilidades, né? Então, acho que inúmeras vezes eu me performei numa cobrança só, uma enganação de mim mesma, assim. E aí a gente até comentou sobre essa oposição, né? Que te viam e falavam, não, essa daí vai dar conta, essa daí vai aguentar. Pelo volume do seu corpo, por ser uma mulher negra nesse espaço, que de alguma forma tem esse processo de identificação, né, com quem está ali, porque somos uma sociedade que encarcera homens e mulheres negras, e a cobrança é de uma maneira diferente, mas ela é tão ou mais cruel, assim, né, de vai aguentar, tem que ser forte, tem que ser a mulher negra forte. Dentro desse espaço. Claro que nós estamos fazendo recorte aqui da privação de liberdade, né? Sim, no entanto, foi o que eu disse, é um recorte muito específico da privação de liberdade. Mas se nós fôssemos fazer o recorte do que é de dar aula em lugares periféricos, de difícil acesso, onde nós vamos encontrar dificuldades muito semelhantes, muito parecidas, né? Para além da falta da estrutura física do prédio para poder dar, mas as dificuldades com o acesso, com o desenvolvimento do trabalho, com a busca pela liberdade de pensamento, entendeu? Autonomia. Pela autonomia, pela própria expressão mesmo, será dificultada. Porque não é um trabalho. Aliás, é um trabalho. Né? É um trabalho. Tem uma coisa que você falou da afetividade. Desculpa, te cortei. Não? Não, pode falar. A gente tem falado muito de afetividade nesse espaço da pesquisa acadêmica também. De como a gente tenta construir esse espaço que a gente está hoje, desse grupo de pesquisa, e como a gente traz essa afetividade para as escritas acadêmicas, para o nosso convívio nesse meio. E hoje aconteceu um pouco da gente, eu acho que na mesa anterior, de como isso é de um fazer artístico também. E você trouxe isso, né? Porque você tem o afeto como fruição, porque você é atriz. Então, já você trabalha com afeto. E aí eu fiquei pensando nesse caso que você contou sobre a menina na humanidade feminina, que se identificou de uma forma afetiva com você. Isso passa pela figura de ser mulher também, né? Dessa figura que se pode confiar, que uma mulher vai confiar. E me lembrou muito de muita coisa que me trouxe essas perguntas do que é ser mulher na arte e educação. E acho que a Marina também, que é desse grupo de pesquisa, que deve estar por aí, uma das coisas que me chamou a atenção nessas andanças de arte educadora foi de um processo que ela viveu também e que uma menina se sentiu à vontade de contar para ela uma ação de violência. E é isso, eu me identifico com aquela figura que está ali. Então, eu olho e eu leio que, de alguma forma, aquele corpo não representa não representa um perigo para mim, não representa uma opressão para mim, e pelo contrário, eu identifico naquele corpo uma possibilidade de afeto e de cuidado. E agora estou pensando se isso também não é do campo da mulher também, não é como
a gente é lida e como a gente performa esse espaço não de uma maneira de inverter e dizer que a gente não quer estar no afeto, mas que a gente quer trazer esse afeto para o todo, que saia da figura da mulher e que a afetividade esteja em todos os corpos, né? E que a gente possa se identificar sem medo com outros corpos também. É muito Tô borbulhando, Darília. Que delícia, borbulhemos. É uma delícia, aliás, é difícil e é uma luta política fazer arte pensando em afeto, né? Eu sinto que o meu trabalho, até assim revisitando, né? Não sei se ele foi compreendido ou se ele correspondeu às expectativas dos espaços em que estive. Porque muitas vezes eu pensei sobre qual era a expectativa e qual era o meu desejo, porque assim, eu percebo que existem coisas sutis do meu trabalho, mas como transformação pelo afeto, que não conseguem ser avaliadas, porque a nossa sociedade não considera o afeto como um meio de fruição para a construção de arte, né? Para poder pensar isso. Nós consideramos outras coisas, outros níveis de técnica. Então, quando eu me sento em roda com adolescentes, e eu olho nos olhos, e eu pergunto sobre eles, e eu dou a possibilidade de falarem o que desejam mesmo, como é que nós vamos criar um trabalho, para que depois eu possa trazer as ideias, para que depois eu possa direcionar para que eu possa respeitar o corpo, por exemplo, pensando na privação de liberdade, o corpo do adolescente que teve uma dor de barriga, ou que está em abstinência. Sim, passei por isso muitas vezes também. Ou um corpo que não vai saber lidar porque um parente dele morreu. E ele não pode sair para visitar, ou ela. Ou que está com saudade da mãe. Ou que comeu a comida e não passou bem. Ou um corpo teso, que está borbulhando de desejo de sexo, de necessidade de sexo. E que tem que ser retido o tempo todo. Então, perceber tudo isso era algo que me modificava. Eu trabalhei na Raposo Tavares, onde na Raposo Tavares a experiência que eu tive com o público masculino foi com pessoas em silêncio, né? Então, meus meninos eram homens, por volta de 20 anos, homens feitos, grandes, e foi quando eu passei pela primeira vez. E aí falaram para mim assim, olha, você vai lidar com um público diferente agora, porque são reincidentes, são cruéis, são pessoas horríveis. Então você vai adentrar, nós vamos fazer a roda que você quer, e você vai se dedicar. Não pode falar todos de uma vez, não pode levantar todos de uma vez. Me deram uma série de normas. Eu pensei, certo. Então, minha aula de teatro vai ser um bate-papo, porque não pode levantar todo mundo, não pode falar todo mundo ao mesmo tempo, não pode nada. Então, como é que nós vamos criar alguma coisa assim, um tipo de interação? Quando eu adentrei a aula a primeira vez, estavam todos os adolescentes sentados em roda, realmente, homens de braços cruzados e com a cara nem um pouco amigável. Eu me senti muito desconfortável de adentrar. Me senti fragilizada, porque eu me senti intimidada com o olhar de pessoas que não queriam realizar aquela atividade. Então, o fato também de terem alunos que não querem realizar a atividade, que não escolheram, que estão sendo obrigados, que não gostam, né, não estão afim, e que vão olhar para você e falar, tá bom, o que você tem a me oferecer? Então, isso foi algo que foi uma experiência também forte que eu tenho como memória, como eu entrei.
na primeira aula. E eu tenho muito forte memória como eu finalizei o ciclo. Inclusive, tem uma matéria na internet, uma matéria simples no site da Fundação sobre o processo de finalização com essa turma mesmo. Eu quero ver. Tá? Depois no Google. É algo simples. Mas finalizamos com uma apresentação que foi na quadra, com todos vestidos, todos se abraçando, porque eu percebi que eu consegui modificar a relação corporal deles na unidade. E tudo isso foi feito através da afetividade. E só através da afetividade é que eu consegui também um espaço de liberdade para o meu corpo. Para que o meu corpo adentrasse e para que o meu corpo pudesse realizar a atividade. Eu não sei se está travando tudo, porque é só para ela. Oi? Voltou. Travou para mim, eu não sabia se era eu. Tá. Não, acho que fui eu, então. Eu comecei, a Marina tá perguntando aqui, ó. Ela tá falando. Também estava pensando nas nossas andanças na arte e educação. Diane e nossas histórias. Essa conversa é tão fundamental no campo da educação. Obrigada, Darília Libé, pela sua fala. Com certeza, Marina. É essa Marina que eu estava falando. A Marina tem... Acho que o momento em que eu falei, nossa, eu quero pensar mais sobre isso mesmo. Era um momento que a Marina estava bem presente como no programa vocacional, junto com uma equipe muito, muito potente, assim, de mulheres. Eu comecei as aulas na Fundação Casa por uma unidade muito difícil, e acho que isso orientou muito o meu corpo e como estar nesse espaço. E é realmente quando você consegue estabelecer um vínculo de afetividade, as coisas começam a acontecer, seja da forma que for. Eu acho que eu fiquei ciclos trabalhando teatro de maneira sentada. Eu tive que aprender. Eu falo que quando eu fui dar uma oficina em outro lugar, eu entrei em parafuso, porque eu achava que... Como que é na oficina para as pessoas que levantam? Que andam? Não sei. Como é ter um alongamento? Porque tinha unidades muito... É isso, você chegar falando para as pessoas... chegar para trabalhar com pessoas que estão uniformizadas, adolescentes, homens... Adolescente já não é estimulado a olhar para o seu próprio corpo. Encarcerado, com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, com uma completa cisão com a identidade, nesse momento em que a gente quer tanto marcar a nossa identidade, é muito difícil. E aí, essa unidade tinha uma unidade muito, muito, muito difícil, só que teve um aluno que a gente ficou muito parceiro, e ele começou a escrever textos mesmo, assim, e começou a ser muito divertido. Foi a única unidade que eu tirei o sapato, sabe? Que eu entrei descalça um dia, e que a gente ria muito alto, e como incomoda o riso dentro da Fundação Casa. E é isso, né? Você sempre está numa vigilância, então você tem que dosar se aquela pessoa que tá olhando a sua aula não é uma pessoa que está com você, que é parceira, você se sente ou busca aprovação com o olhar, ou você não olha porque você não vai ter mesmo, é muito difícil isso. E aí esse menino, a turma foi assim junto. E no finzinho do processo ele ganhou liberdade. Num dia de madrugada, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. E quando eu cheguei e não vi que ele estava lá, eu fiz assim, ó, nossa, e agora, né? E os meninos estavam em alvoroço com a liberdade dele que tinha acabado de acontecer, e falou, olha, ele te deixou um abraço, não sei o quê, falou muito de você quando ele estava saindo. E aí foi outra coisa, assim, a partir daquele momento. Era uma figura muito importante, assim. E aí o processo não se deu. A gente não tinha mais o texto, não tinha mais a vontade, a gente tinha o texto, não tinha mais aquela vontade de trabalhar o que ele queria. E tem o outro caso da outra unidade, por exemplo, que no meio do ciclo teve uma virada de casa em que eu cheguei, eram 10 geralmente, nessa turma eram 10, eu cheguei, tinham 3, sobrado 3. O resto tudo tinha dado fuga. E aí você fica... Gente, são coisas que atravessam de uma forma que você não tem planejamento, não dá. Você chega e você fala, nossa, quantas vezes eu cheguei e falei assim, hoje é o dia de conversar, hoje não dá nem para tentar outra coisa, assim, hoje o que se precisa aqui é falar. Mas precisa se olhar. Mas na fundação a gente acabava entrando com
3, 4 planejamentos, o plano A, o plano B, porque eu poderia entrar muitas vezes e a turma decidir que não iria fazer atividade porque tinha uma questão mais importante para resolver. Só que eu estava dentro da sala e eu precisaria mediar. Quando eu dei aula no internato, em Santa Rocha, era uma casa que estava passando por um momento muito delicado e o choquinho estava entrando a todo momento. O choquinho já estava do lado de fora. E eu me recordo que o processo lá era diferente das outras casas. Porque normalmente eu sou conduzida até uma sala, fico com funcionários, só que naquela situação eles me liberavam, me colocavam para dentro e fechavam a porta. Só que me colocava para dentro do convívio da área de convivência, da área ali escolar, das salas, biblioteca, mas eu ia sozinha até a sala e tinha ausência de um funcionário nesse dia. Então, quando entrei para poder dar aula, não tinha um funcionário na porta. E não tive abertura para que ninguém ouvisse ou quisesse ter o meu contato, porque havia uma demanda muito maior do que a presença do meu público. Existia a demanda de que a casa estava virada, de que o pessoal estava fora. E aí eu pensei assim, os meninos muito ativos, preocupados, né, com muita energia, já batendo nas paredes. Então eu falei assim, agora é o momento de lançar o meu corpo na experiência. Então eu estava ali, tentei conversar, tentei dialogar, me vi que não estava sendo ouvida. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer aqui é desmaiar. Porque eu preciso causar um problema. Então eu entrei na sala, entravam, vários saíram, e aí me joguei no chão e fiquei. E isso foi maravilhoso, porque depois que me joguei no chão e fiquei, eles já estavam tão preocupados, mas também assim, tinha o alvoroço de choquinho entrar e tal, mas tinha também como que eu vou dizer assim, essa energia, né, de não, vamos virar a casa, vamos fazer isso agora e agora. E causei um problema que foi maior do que tudo. E eu acabei parando o lugar de convivência que estava distribuído na minha sala e em outras 3 salas. Porque eu era o problema. Então, eles não queriam chamar o funcionário que estava bem distante, porque se fosse chamar o funcionário, o que é que teria acontecido e o que aconteceria com os seus próprios corpos. Sim. Né? E então, sempre em risco. Exatamente. E deixei que essa experiência rolasse um tempo. Então, puxaram meu braço, bateram no meu rosto, chamaram pelo meu nome, tentaram me acordar. Até em um determinado momento, isso deve ter durado quase uns 10 minutos. Onde, quando a casa que estava muito barulhenta já estava quase em silêncio, os meninos falando, gente, o que a gente vai fazer? Eu comecei a mover o dedinho do pé, o sapato, a pé, e me levantei dançando. E disse para eles e falei para eles contei para eles, né, que eu tinha ido para fazer uma oficina de teatro com eles, a gente tinha muita coisa que trocar, e aí fui contando. E aí eu fiquei conhecida como uma professora loucona, eu era professora doidona, porque tinha caído no chão, tinha levantado dançando, eu era aquela figura irreverente e tal. Mas começamos a pensar a expressão de corpo ali. Né? Começamos a pensar a minha presença no tempo que fiquei no internato ali também. E eu, como artista que estava na experiência, pude pensar o meu corpo diante daquela situação. Não, e o que, que é o corpo de uma pessoa que está entrando ali, que é uma pessoa externa naquele espaço, e que é um corpo vivo ali, e que eles também têm uma responsabilidade sobre esse corpo que entra, né? Então você jogou isso para eles, assim, e aí, como é que vocês lidam agora com essa? Não é, a responsabilidade não é só de quem entra. Quando o meu corpo está aqui, a gente tem uma responsabilidade compartilhada. Quantas vezes já não virou, ó, senhora, não entra hoje porque a gente vai virar a casa, né? Então, a partir daquele momento, eu entendia, quando eu ouvia uma fala dessa, eu entendia que eles estavam se responsabilizando, de alguma forma, pelo meu corpo ali dentro, né? Me alertando, porque eles sabiam dessa responsabilidade, que a partir do momento que eu entrava ali, eles
a responsabilidade era compartilhada pelo meu corpo ali. Eu tinha responsabilidade por eles e outros. Foi performance total, sabe por quê? Bom, bateram no meu rosto, chamaram, mas poderia ter acontecido N coisas com esse povo. Nossa! Uhum. Né? Poderia ter acontecido N coisas com esse povo. Então, essas experiências e outras, e muitas que tive, que eu desejo pesquisar e trazer para o meu corpo para poder colocar essa discussão. E é esse o caminho do Por isso inicia a licenciatura. Quando eu chego para dar aula e tem uma chuva excessiva, onde eu estou com tudo molhado, a mochila, a roupa, a peça íntima, tudo está molhado, sem condição alguma de adentrar a sala para dar aula. E a pedagogia não me libera, e eu sou posta nesta situação, e sou obrigada a ficar nesta situação o período da aula, ou de 3 horas, porque os lugares não são de fácil acesso. Você vai, é longe. Por exemplo, Ferraz de Vasconcelos, eu demorava 3 horas para chegar até a unidade. Também. Se chovesse e se molhasse tudo, não tem nada perto, é uma zona rural. Então, você tinha que conviver com aquela experiência até ficar as 3 horas, né? Porque é 1h30 de oficina, no meu caso eu tinha meia hora de intervalo e mais 1h30, e vou retornar para casa com 3 horas, dá 9 horas. Né? Experiência corporal distinta desse corpo performando para poder fazer um ensino de teatro, para poder fazer uma montagem de espetáculo, para buscar a autonomia de um outro corpo. E aí, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, eu queria falar um pouquinho também Pode falar. sobre as limitações de um corpo. Porque no meu caso, é um recorte que nós estamos fazendo, eu estou trazendo para raça, para gênero, mas eu penso muito nas limitações de uma pessoa que tem uma limitação física, por exemplo. Se diante de todas as minhas condições eu tivesse uma outra limitação física, a experiência seria completamente diferente. Né? Por exemplo, se eu não tivesse um braço, se eu fosse cadeirante, talvez meu corpo nem pudesse estar nesse lugar, não teria a possibilidade. Então, é isso. Como eu sou considerada uma mulher negra, que não tenho uma limitação física, e que também muitas vezes corresponde a esse padrão, viu, Diane? Você disse sobre ela tem força, sou guerreira, né? Mulher negra, guerreira, tem e tem esses adjetivos, né, dados pelo racismo, tem que suportar tudo, aguentar tudo, e, né, quem cuida de tudo, tem que aguentar tudo em todos os espaços. Mas eu não quero ser uma mulher negra e não sou uma mulher negra, estou na live dizendo sobre vitimização, tá? Não me sinto vítima. Aliás, eu sou vítima sim, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer sobre um lugar de emancipação, um lugar de reflexão. Como é que nós podemos abrir um horizonte de cuidado e de influência? Tenho pensado sobre isso. Quem cuida de quem cuida ficou uma provocação, acho que vai além essa provocação, essa questão das limitações, realmente, assim, como chegar num espaço desse, sendo cadeirante, por exemplo, de Ferraz de Vasconcelos, né, em que em determinado momento tinha que se atravessar uma trilhinha para chegar, o ônibus nem chegava lá na frente. E essa é uma realidade que a gente diz como educadora, mas que as familiares, né, na maior parte mulheres que vão visitar seus filhos, passam. Então, também tem o corpo das pessoas que qualquer pessoa que acessa aquele espaço tem essa dificuldade. E aí, quando até você coloca no começo que por lei tem que estar afastado, né? Tudo que não se pensa nisso, não tem uma preocupação com essas limitações que existem. Essa pergunta veio para mim muito fortemente. Quem cuida de quem cuida,
quando em um momento eu estava da minha oficina, passei por um lugar que não era seguro e eu fui assaltada. E nesse assalto teve uma pequena luta corporal. Então eu fiquei realmente me questionando. No Brasil, a nossa forma, né, de conceder educação realmente é responsabilidade, né, do educador, porque é assim que nós vemos, né? Ele tem que desenvolver o planejamento dele, desenvolver a atividade, ele tem que ser responsável por tudo o que acontece com ele, né? No caminho do trajeto e por tudo. E quando vou dizer sobre isso, quando vou refletir sobre o acontecido, eu me peguei muito com um sentimento da época de que eu era responsável. Eu, como profissional, era responsável, né? Pelo que havia acontecido. Então, são questionamentos. E eu estou falando dessa experiência específica, mas eu volto a retificar. Isso poderia ser em qualquer outro espaço, com privação de liberdade ou sem privação de liberdade. Poderia ser com a escola formal. Eu poderia falar, por exemplo, sobre a responsabilização de uma professora aqui, que, sei lá, sofre algum tipo de agressão verbal, ou física, com um aluno. Acho que todo espaço... Pode falar. Não, todo espaço de educação tem algo específico, né? Eu acho que a gente está falando desse de privação de liberdade, mas em qualquer espaço vai ter uma questão que fica forte, que traz à tona as nossas inseguranças, o que são os nossos corpos, se responsabilizar por tudo que acontece. Essa escolha foi porque acho que realmente é uma coisa que voltou e que tem ficado muito na minha cabeça também, sobre o que é trabalhar nesse espaço. E esse corpo agora, meu, que não tá, que passou por esse espaço, mas que não tá mais nesse espaço, o que marcou também nesse corpo, sabe? Qual é esse corpo que atravessou esse processo e que não tá mais lá? Será que esse corpo tem a possibilidade de falar ainda sobre esse espaço, mesmo não estando mais lá? Será que eu tenho essa possibilidade de dizer sobre a memória, sobre a experiência? Não sei. É isso que eu estou em busca também, Darília, de entender. A responsabilidade da experiência, né? A responsabilidade da experiência corporal. O corpo é memória. Eu acho que nós estamos em momentos muito parecidos, se não iguais, por caminhos diferentes, né? Porque tudo que foi influenciado por você, por mim e pelos outros parceiros também, né? O que você vai fazer com as suas corporais, né? Como é que você vai elaborar? Você vai elaborar? Quais são as perguntas que foram feitas? Existem perguntas feitas? Como você vai lidar com essas perguntas? Eu gosto muito do trabalho do Gé, fez farinha com açúcar. Porque ele também passou pela ação educativa, fazendo oficinas, né? De arte educação, acho que era teatro também. E você vê em farinha com açúcar muitas discussões, mas você vê também muitas coisas relacionadas ao processo de arte educação e muitas palestras, toda vez que ele coloca o trabalho, ele fala sobre isso. Então é interessante pensar como é que essas perguntas fluem para nós que somos artistas, né? Que não somos concursados, que não adentramos de novo. Que a gente passa pela precarização também. Quando eu estava em Itaquera, eu convidei o Gé para ir lá um dia fazer uma oficina junto comigo, assim. E era uma unidade muito endurecida também. E que via isso, né? A linguagem do teatro, o que eu tô fazendo aqui e tudo mais. E foi um momento muito, muito, muito doido, assim, de a gente sempre ficar tentando entender o que naquele momento a gente puxa para estar com todo mundo junto. E foi o rap, né? A questão do Gé de trazer o rap, e aí aquilo fez
Quando ele apresentou farinha com açúcar na unidade, eu tinha saído, mas eu tinha articulado, e aí eu estava em outro trabalho já e eu não consegui ver, mas eu recebi um retorno dele e de outras pessoas que estavam ali, muito bonitos, assim. Muito importante. Tem um monte de pergunta aqui, tem conversa rolando e eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Cadê, Nath? Tá. Mulheres de Anidarilha, se vocês puderem, comentem um pouco como estão seus corpos de vocês hoje, artistas educadoras em meio à pandemia. O que essa situação provoca nas experiências pedagógicas de vocês? E aí, Darília? Vamos lá. Bom, como meu corpo está na pandemia, eu saí da ação educativa, eu parei o trabalho de educação de cidade um mês antes da gente ser decretado o isolamento social. Então, eu passei no momento do isolamento social, eu tive esse privilégio, estou considerando assim, tudo que está relacionado à pandemia, nós temos que olhar por duas óticas, e às vezes uma ótica muito individual. No meu caso, eu prefiro olhar e falar que eu tive o privilégio de ter ali, no primeiro momento de isolamento, na primeira onda, um espaço bem grande de reflexão, porque eu estava emocionalmente muito sensível. Uhum. E muito conectada, muito sensível e muito conectada, porque eu comecei também com um processo de adoecimento, a cada momento aparecia uma coisa diferente, fora do lugar, o que é que está acontecendo e tal. Mas também todo este movimento que aconteceu, que está acontecendo nas redes sociais, dos cursos, do investimento em estudo no momento da pandemia, me trouxe também outros lugares de consciência e de fortalecimento. Sim. Quanto às minhas experiências, eu confesso para você que eu acho que isso vai ter eu vou conseguir colocar isso de forma mais intensa quando a pandemia passar um pouco. Nesse momento, eu não estou trabalhando com arte educação, nem a distância, né? Porque tem muita gente que está oferecendo online, né, aulas de teatro. Eu resolvi realmente parar para fazer reflexão. Eu espero conseguir fazê-la e buscar essa transformação assim que passar a pandemia e eu puder fazer de forma presencial, porque eu quero fazer, aliás, eu quero investir nessa reflexão pouco a pouco. Uhum. Eu tenho pensado sobre a educação, rapidinho só, porque eu tenho pensado sobre a educação. Tudo bem. E tenho feito também aulas de corpo, estudos de corpo à distância, e eu, no meu processo para tentar responder as minhas perguntas, do meu próprio corpo, também, até de forma acadêmica, no meu corpo, eu quero a coisa do presencial mesmo. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco ainda, mas ainda não interfere tanto nas minhas experiências pedagógicas. Eu acho que a Covid trouxe para nós outros desafios, para poder pensar corpo e pensar a presença de formas muito, muito diferentes e muito novas para muitos de nós que não estávamos tão acostumados com essa tecnologia, com essa forma de estar presente, de se reunir, que não era acessível para uma camada muito grande da população, principalmente a população negra. Eu sei que os arte educadores, em algum momento, não sei se ainda estão, mas eles fazem a aula do ensino remoto, né? Eu tenho curiosidade, eu acho que deve estar sendo desafiante realizar o ensino à distância, manter essa interrupção à distância, quando você não está fazendo um curso que é um curso para ensinar uma técnica específica. Não é para ensinar uma técnica específica, quando temos a realidade da vivência. Eu conversei um pouco com a Soraya, que dá aula de dança na Fundação Casa, sobre. Ela é uma das educadoras que continua e explicou um pouco o que está acontecendo nesse processo remoto. Enfim, muita gente para conversar também. Eu acho que isso que a Natália coloca é muito importante a gente pensar.
talvez pensar nesse caso específico da Fundação Casa, nesse momento de pandemia, traz outros recortes que também atravessam esses corpos que permanecem naquele espaço e que agora esses que não entram e saem mais, né? E toda a questão social que envolve aquele espaço também no momento de pandemia, como tudo exacerbou, né? Todas as questões sociais vieram mais fortes, não, mas é inevitável que quando acontece algo como essa, as nossos limbos sociais ficam mais à mostra, e dentro da Fundação Casa isso é tido, né? Eu estava dando oficina, tinha acabado de começar uma oficina numa casa de cultura, tive 3 encontros presenciais, e quando começou a pandemia, eu tentei fazer uns videozinhos de provocação, mas as pessoas que estavam participando eram mulheres professoras que tiveram seus ritmos completamente modificados de vida, e aí quando a Casa de Cultura realmente disse, vamos voltar online agora. Eu experimentei, mas eu experimentei outra coisa também, assim, eu sinto que não... Foi muito mais para conversas, a gente criou muita coisa, mas uma coisa completamente diferente, assim. Eu não sei... Eu acho que eu também ainda não consegui sentar e elaborar o que está sendo esse momento como arte educadora. Eu sei que está sendo muita coisa, tanto nesse momento, estou parada enquanto arte educadora de teatro, né? Essa oficina acabou online. Mas o corpo está aqui, a experiência está aqui, eu estou de quarentena, então isso modifica o nosso estar como arte educadora também. Mas não sei se eu... É uma nova, desculpa, uma nova forma de pensar, porque a verdade é que nós somos muito preconceituosos com a educação à distância e nós sabemos pouquíssimo sobre a educação à distância que já está na geração 5. Nós confundimos a educação à distância com o ensino remoto. Sim. São coisas distintas uma da outra. E se pensando em teatro, se pensando nas questões específicas da educação, eu imagino que os desafios devam ser muito... Eu acho que deve estar sendo um momento muito interessante para tu, entendeu? Para revisitar as suas práticas. Eu não estou aplicando, mas eu estou aplicando porque não trabalho na fundação. Não estou aplicando oficinas fora também. Mas eu tenho feito muita coisa interessante, com teatro, com leitura dramática, tenho participado. E tenho percebido que a nossa forma, as nossas metodologias, nós estamos aprendendo coletivamente, todos juntos. Sim. Eu pegar lá do início da pandemia, oficinas, cursos online de teatro, e for analisar para hoje, existe uma mudança já no processo de aprendizado, de quem está participando, ou do processo de construção também, porque nós estamos aprendendo a fazer. Né? Então, esse lance da educação à distância são preconceitos também, de respeito a muitos preconceitos que eu estou destruindo. Eu pensei muito tempo sobre fazer uma faculdade à distância, mas falei, não, vou fazer presencial à distância. Mas, com o tempo, aí eu fui estudar a educação à distância, como é que se organizava, o que é o ensino remoto, como começou aqui no Brasil, né, o que é o ensino presencial, o que é um processo de tutoria para uma emancipação artística. E aí, estou aí nesse jogo, tentando me jogar, me joguei em um curso à distância, justamente para repensar as minhas práticas. É um curso de teatro à distância, e eu estou pensando sobre isso para repensar as minhas práticas, porque o nosso processo de educação mudará. Ele já mudou, na realidade, mas ele mudará após essa vacina e após o retorno da vacina. Né? Tem Com muita certeza. gente com muita qualificação, pessoas que eu admiro, só que são pessoas, às vezes, que estão dando cursos, e eu percebo que tem uma lacuna gigantesca no processo de aprendizagem. É algo que eu estou aprendendo a ler para ensinar meus camaradas. Eu iniciei realmente por essa pergunta. Eu tenho muita dificuldade como aluna também, né? Isso que você está falando sobre o estar fazendo
o curso de licenciatura, à distância, então eu encontro muita dificuldade, tanto como educadora como aluna. E aí eu fico pensando, talvez as minhas dificuldades também sejam por esse campo da afetividade ser muito física. A afetividade, para mim, é o olhar, a roda, o abraço, o pegar, o sentir como está o corpo da pessoa, olhando o corpo inteiro da pessoa. E aí, como a gente reconstrói essa afetividade por essa tela? É um desafio também, e é um aprendizado. E aí, se essa afetividade é tão importante nas nossas pesquisas, nas nossas ações como atrizes, como educadoras, como pesquisadoras, dentro e fora da academia, como é que a gente traz ela para esse momento? Como é que a gente reconstrói sem o toque, sem o andar pela sala, ou a roda? Eu não sei também, é um desafio. Mas aí vai para os limites, né? O que é o teatro gravado e o que é o teatro mesmo. Uhum. Qual que é o limite do teatro, do cinema, da coisa gravada. Temos isso. Mas eu acho também que a afetividade é um dos caminhos. E mesmo com essa questão da distância, é possível metodologias que incluam a afetividade. E são atrás dessas metodologias que eu estou em busca, digamos assim, porque é o meu meio de fruição, entende? Então, por exemplo, eu tenho buscado bastante aula de corpo, porque eu sou grande e sou sedentária. Devo dizer para vocês, mas isso está mudando. Sou sedentária. E para me colocar em pensamento, pensar corpo, eu tenho que mover o meu próprio corpo. Poxa, como que eu quero pensar? Como que eu vou falar da expressão do corpo do outro, sendo que o meu próprio corpo mesmo eu não estou olhando para isso? Então eu comecei a fazer, principalmente quando eu via, né, aulas de dança, de alongamento e tal. E eu fiquei surpreendida, porque eu confesso para vocês que, pessoalmente, uma aula de alongamento, por exemplo, eu muitas vezes eu não tive tanta afetividade pelo grupo, pela maneira de construir, pela reflexão, no meu processo de aprendizagem, quanto a distância. Pela forma, pela metodologia empregada. E não pelo fato de não estar presente, entendeu? Pela maneira, o quanto eu consigo buscar os caminhos de respiração e de conquistas corporais, e quanto o ensino à distância ele funciona como mais ou menos, às vezes eu penso assim, como um lugar de tutoria para as perguntas, para as suas próprias perguntas. Porque ele vai te jogando um monte de perguntas e a responsabilidade de respondê-las, de estudar, de fazer o seu horário são suas. Então, quando eu falo sobre a Fundação Casa, é porque quando a gente adentra lá, muitas vezes, nós não encontramos as perguntas. Nós entramos lá para provocar as perguntas. Pelo menos com o teatro, muitas vezes, tem muitos adolescentes que ou têm uma visão sobre o teatro que é uma visão estereotipada, que não é, o teatro não é bem assim, não conhece a linguagem. A própria casa, você vai destruindo essas camadas, né? Porque a própria casa tem uma visão de teatro que não é, porque não consome, porque o teatro no Brasil, agora está ficando mais popular, né? Mas muitos povos não conseguiram acessar um teatro mais um teatro mais militante, tem acesso mais a esse teatro comercial, esse teatro publicitário, entendeu? Que não está engajado com as questões que se faz importante. Eu acredito no stand-up. Então, é isso. Essas práticas, eu quero dizer que eu estou no lugar de estudante. Estou felizinha por estar aqui, perto de mim. Estou no lugar de estudante para responder essa pergunta. Ai, Darília, acho que, enfim, é muita coisa. Eu queria muito que esse espaço fosse o início de um processo de eu colar em você e seguir os seus processos pessoalmente, presencialmente. Acho que dos desejos que eu tenho é de estar juntas, das formas que esses encontros achem que faz sentido estar, e que essas reflexões
saiam desses encontros, desses espaços de encontro mesmo, e que essa pesquisa se construa pelo contato. Vou ter que descobrir como fazer isso online também. Então, é muito importante para mim retornar a uma paixão platônica que eu tive por você ali na ação educativa, pela sua fala, pela sua pessoa, né? Esse encantar que eu fiquei com um acolhimento, com muitas questões, que você trouxe naquele momento e que você revisitou hoje. Então, eu queria agradecer muito isso, essa disposição e disponibilidade e generosidade em trazer as suas experiências. E para mim é muito importante entender esses encontros e como que os processos se dão a partir dele. E aí é isso que a gente está falando no final agora. De forma online, então, é outro desafio, esse encontro. Então eu queria agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade. Eu quero agradecer. Eu acho que esse momento aqui, ele inaugura, mas agora com você falando, eu penso que ele inaugura e é muito bom, porque eu mesmo me coloco em reflexão tudo o que nós conversamos, e eu estar sentada aqui agora, meu corpo está sentado aqui agora, podendo falar sobre isso, já é um estado para mim, de me colocar no mundo como educadora, educador. Então, que nós possamos adentrar mais esses espaços de forma pública, né? Porque esses espaços, os nossos espaços carecem, que nós possamos mais falar sobre os nossos corpos, que nós possamos mais ter a liberdade de ser quem somos em todos os espaços, né? Sobretudo para trabalhar com arte e educação, para fazer muito teatro. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade. E é isso. Obrigada a todo mundo. Estou emocionada sem nem falar isso aí. Eu estou muito. Eu queria aproveitar para agradecer toda a equipe que esteve presente naqueles momentos, junto na Fundação Casa, em outros processos, no vocacional, em todos esses processos que atravessaram todas as reflexões que me trazem até aqui, né? E agradecer pela oportunidade de ter mais essa conversa. Então, agradecer a Darília, agradecer a Natália que está transmitindo e agradecer também a todo o grupo de estudo ECOAR, que, enfim, tiveram no apoio e todo esse processo, em todas as propostas, em todas as reflexões que modificaram completamente o meu estar aqui hoje também, né? Então, queria chamar a Natália também para aparecer aí e finalizar para a gente. Apareci. Gente, eu só tenho a agradecer. Darília, muito obrigada, muito obrigada por proporcionar essa mesa de encerramento da colóquia. Agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente. Acho que fazer uma última menção ao nome de todas as pessoas convidadas que toparam participar dessa colóquia. Então, na mesa de abertura, a professora Ana Arte Cortez, professora Madalena Soares, a Viviana Ribeiro, na mesa da Marina, né, que foi a segunda, a Luísa Banov, o Vitor Ramos, que toparam participar da mesa da Renatinha, Lislane Santos Boda, mãe dessa pessoa maravilhosa, Diane Boda, Terezinha de Toledo Bonilha, minha avó, que tiveram com a gente ontem. Hoje à tarde, toda a equipe do ECOAR, André Bezerra, Marina Coraza, Vinícius Fernandes. E agora à noite, a Darília. Travou só a Nath ou travou eu? Eu acho que eu estou fluindo. Travou só ela. Você tá. Bom, se a Nath travou e se as pessoas estão me ouvindo, finalizando só a fala da Nath, agradecer a esse espaço, agradecer ao grupo dos ECOAR, agradecer Marília Velarde, nossa orientadora, agradecer o Promusp. E, ela está voltando, vamos ver se ela quer falar mais alguma coisa. E aí, Nath, quer falar alguma coisa?
Nossa, não, gente, eu travei no meio. Acho que é só agradecer. Então, beijo para a Marília, que está vendo a gente, nossa orientadora, que super apoiou a iniciativa e esteve com a Esteve gente. junto, efetivamente. Coração, apoio total. E todas as pessoas. É isso, antes que eu trave de novo. Aí eu tô traumatizada. Gente, obrigada. É isso, a internet dá isso também, né? Então, sigamos. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo.